Boa noite a todos. Nós estamos começando o segundo culto de hoje. Hoje é um dia muito especial para nós, jovens, porque nós, juventude, junto com a Rede Move e a Rede Avalanche, a gente quer oferecer para vocês um culto ao nosso jeito. Apesar que o primeiro culto foi de um jeito muito especial do Senhor para todos os jovens. E eu creio que Deus vai continuar operando e completando a obra dele aqui hoje. Eu ia ler um outro texto, mas eu vou manter o mesmo texto do primeiro culto, porque eu gostaria de compartilhar com vocês o que Deus tem ministrado no nosso coração durante essa semana, durante todo o trabalho de juventude, a gente que está na liderança, que o Senhor tenha ministrado no nosso coração. Em 1 João 3, de 1 a 10, eu vou ler. Amém. 1 João 3, de 1 a 10. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado, e todo aquele que está no pecado não o viu e não o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco não ama o seu irmão. Amém. A gente tem trabalhado com a juventude, baseado na comunhão, no amor ao próximo e no amor a Deus. Nós queremos dizer para vocês que todos nós somos filhos de Deus. Às vezes as pessoas têm confundido, achado que porque nós somos jovens, nós somos adolescentes, que a gente presta um culto ao Senhor, a nossa maneira, a nossa linguagem, a nossa forma extravagante de ser. As pessoas imaginam que a gente está em pecado ou não está buscando a Deus. Eu quero dizer para vocês que nós abominamos o pecado, nós seguimos o princípio de Deus, mas nós adoramos a Deus com a nossa essência e nós somos o Filho de Deus. Mas o mais importante que a gente quer disseminar, não só para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, é a presença do Espírito Santo de Deus, porque nós não somos filhos de Deus sem o Espírito Santo de Deus em nós, e Ele há de se manifestar dia a dia, para que nós ainda seremos, nós ainda vamos ser alguma coisa muito a mais do que nós somos hoje. Nós somos hoje pessoas que buscam, mas nós estamos tentando, chegando, lutando, caminhando para sermos verdadeiros adoradores, para poder proclamar o amor do Senhor entre todos os outros jovens do mundo. E é isso que a gente quer ser. Os jovens têm buscado isso, e a gente quer profetizar o avivamento do Espírito Santo na vida dos jovens, não um avivamento de
só manifestações, que é maravilhoso, mas não adianta de nada se a gente não for compartilhar esse Espírito Santo de Deus em nós para o próximo. E eu fico lembrando de Ezequiel, quando aquele exército que estava ali sendo levantado no vale de ossos secos, e ele foi levantado, construído. Um exército não vale de nada enquanto o Espírito Santo não soprou sobre eles e deu vida. E nós queremos vida para os jovens, vida para os adolescentes do Espírito Santo de Deus, para que a gente passe vida para outras pessoas, que os nossos jovens experimentem desse avivamento, do sopro do Espírito Santo de Deus. E eu me lembro também de Davi, quando Davi fala no Salmo 23, que ele fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a gente tem a ilusão de que a gente está satisfeito com a nossa vida terrena, porque Deus não nos deixa faltar nada. E esse texto não tem nada a ver com isso. No hebraico, quando fala que Deus não, que não faltará, ele não está falando não vai faltar as coisas. O que ele está falando é: Deus não me falta. Que Deus não falte na vida de ninguém, nem das nossas crianças, nem dos nossos adolescentes, nem dos nossos jovens e nem dos adultos, porque o Senhor está esperando. Ele falou: olha, pode me buscar, que eu estou aqui, me busque enquanto pode achar. E o Senhor não nos faz falta ainda, porque Ele está aqui conosco. E a gente quer levar esse mesmo Deus que nos não falta na nossa vida, para a vida do próximo. Então que a gente venha declarar, todos vocês, pais, mande seus filhos para o trabalho de jovens, para um GC, para o trabalho de adolescentes, manda para o GC, para o culto, para que Deus não falte na vida do seu filho, não falte na vida dos nossos jovens. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Eu quero fazer uma oração iniciando esse culto. E eu queria também que você se lembrasse do eu mais um, da pessoa que você se comprometeu em orar, da pessoa em que você se comprometeu em evangelizar durante esse ano. Que o Espírito Santo de Deus abunde sobre a sua vida, para que você alcance essa pessoa para Jesus. Amém? Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor, nós exaltamos o teu santo nome. Deus, nós nos levantamos como um exército que estava morto, mas que o teu Espírito nos reviveu. Jesus, que o Senhor venha, Deus, nos avivar todos os dias, que o Senhor venha, Deus, queimar a tua chama sobre a nossa vida todos os dias, que o teu Espírito Santo seja, meu Pai, presente na nossa vida. Deus, muito obrigada, porque o Senhor não nos falta, porque a tua presença, Deus, tem nos enchido, Deus. Meu Deus, mas que todo esse mover, todo esse avivamento, Deus, seja para que a gente entenda a nossa responsabilidade com o próximo, para que a gente alcance almas e vidas para ti. Senhor, que o Senhor venha, Deus, chacoalhar os jovens dessa igreja, os adolescentes dessa igreja e todas as crianças e adultos, que o teu mover seja contínuo, Deus, que não seja uma noite, que não seja uma semana, mas que seja todo para todo sempre, até que o Senhor volte, Jesus, porque nós queremos, Deus, levar, Deus, a tua unção, Deus, para o nosso próximo, Deus, no nome de Jesus. E eu oro, Deus, pela vida de cada um, Deus, dos nomes que foram colocados na urna, Deus, do eu mais um. Senhor, nos dê amor por essas vidas, Senhor. Deus, nos dê estratégia, Senhor. Nos faz amar e cuidar dessas vidas, Deus, e que elas venham se render aos teus pés. No nome de Jesus que eu oro. Deus, toma a direção desse culto e faça, Deus, conforme o querer do Senhor. Deus, que nós venhamos estar sensíveis à tua voz e que sejamos obedientes ao Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, no nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar o coral de crianças. Eles vão fazer uma participação especial no nosso culto de juventude. São nossos futuros jovens e adolescentes. Amém.
Se paz, igreja, amém? Estou um pouquinho rouca, que eu glorifiquei tanto a Deus no primeiro culto. Fiquei até rouca. Foi uma bênção e esse também será, em nome de Jesus. Então, esse é o nosso coral infantil, tá? Para quem não conhece. É Som de Adorador, Som do Céu, perdão. E nós queremos convidar o seu filho, que talvez não está aqui, né? Para fazer a inscrição com a tia Paola. Nós queremos muito que você envolva ele também no grupo e que ele também se sinta parte da igreja. É fundamental a participação do seu filho. Nós temos EBD aos domingos, a classe deles. Temos também no culto de quinta, no culto de domingo. Então, nós convidamos vocês a trazer suas crianças para nós, para que eles aprendam e sejam ministrados. Amém? Nós temos a banda ali também, é o Gabriel que está orientando a meninada. Então, assim, a gente está fazendo o possível para envolvê-los também, para que eles entendam que eles também fazem missão e fazem parte da igreja, amém? Nós vamos louvar uma canção que fala sobre a inocência que o mundo quer roubar deles. Então, que você ore com seu filho, aqui eles são abençoados, nós oramos, cantamos, e eles, assim, estão se sentindo importantes também dentro do reino, amém? Vamos louvar o Senhor.
a sua criança. Nós aguardamos. Está pegando eles na salinha com a tia Paola. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Amém, graça e paz, boa noite. Amém. Hoje é um culto dirigido pela mocidade. Somos jovens, tá, irmão? Amém. As crianças vão ficar jovens ainda, né? Eu sou jovem, né, pastor Vai? Amém. E uma estratégia que o Senhor tem dado à juventude, a mesma estratégia, a mesma visão da igreja, que é trabalhar com pequenos grupos, os grupos de crescimento. Nós temos duas redes na juventude, a rede Avalanche e a rede Move. A rede Avalanche é a rede dos adolescentes, que é supervisionada pelo tio Natan e pela tia Norma. Estão aí? Amém? E a rede Move, supervisionada pela Thalita e pela Letícia. A Letícia está aí? Thalita? Eles vieram no primeiro culto. Mas, para falar mais um pouco, eu gostaria de convidar aqui alguns líderes. A Dani, que é líder da Rede Move. Aplausos para a Dani. Uma das nossas líderes, né, Dani? E o Guilherme. Vem para cá, Guilherme. Amém. Queria fazer algumas perguntas para vocês. Você não vai rir não, Dani? Amém. Dani, como era a sua vida antes de ser líder ou de participar de um grupo de crescimento? E como ficou sua vida depois? Você pode falar para a gente? Sem rir. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Bom, a minha vida antes do GC era só de vontade de servir, né? Eu tinha vontade de fazer alguma coisa, mas eu não fazia nada. E eu fui convidada, né, para a Elaine e pelos meninos da coordenação na época de fazer parte de um GC. E hoje é bênção pura, nosso Deus. Conheci muita gente, né, igual eu falei no primeiro culto, antes a gente conhecia o irmão só de cumprimentar, né, assim, não sabia como é que era a vida da pessoa. A gente às vezes acha e até titula, né, algumas pessoas como se a vida delas fosse perfeitas, né, que a gente só vê todo bonitinho, cheirosinho aqui no culto. Mas no GC eu percebi que todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema, assim como eu tenho. E lá é muito mais fácil, né, a gente resolver os nossos problemas, que a gente compartilha, né, dessas coisas. E hoje a minha realidade é muito diferente como igreja. E eu acho assim também que parece que antes de ser líder, talvez você que está aí no banco, né, pensa assim, eu tenho que ser o top dos tops, né, Dani? Tenho que falar, eu tenho que cantar, né? Mas não é nada disso. Você pode liderar um GC, basta passar pelo treinamento e abençoar vidas também, né, Dani? A Dani toca, a Dani canta e a Dani ri. Não, e esse negócio aí, gente, eu ficava com muito medo, porque a gente acha que ser líder tem que ter teologia, não tem? Tem que falar bem e tal, e eu não tenho nada disso. E glória a Deus, esse ano meu GC multiplica, para honra e glória do nome do Senhor, e a gente está colhendo os frutos, né? Amém. Amém. Agora o Guilherme, mais novo aí com a gente, né, Guilherme? Verdade. Amém. Guilherme, e GC tem tudo a ver, esse GC nosso tem tudo a ver com a juventude, né? E você se sente acolhido hoje, tanto no GC
como na juventude, antes de você ser líder e agora líder de um grupo de crescimento? Sim, desde antes mesmo de eu ser líder, a juventude me acolheu muito bem. E fazer parte dela é algo incrível para mim. É prazeroso estar com eles, sempre com o propósito de melhorar. Talvez a igreja olhe para os jovens e talvez algumas pessoas podem pensar que a gente é um pouco mais desleixado, mas não, é o trabalho do Diego, a gente vem buscando mais ao Senhor e o Espírito Santo tem tocado na gente para a gente santificar mais. Bacana. E você falou algo no primeiro culto sobre a sua experiência. Sobre a sua experiência, talvez você chegou e achou que não seria acolhido. Você, poxa. Quando eu cheguei, a Dani mesmo estava aqui na apresentação do meu filho aqui. E quando eu cheguei à igreja, eu estava, né, hoje a minha esposa grávida, na época ela era minha namorada. E os jovens, eu achei que eles iam virar as costas para mim, por isso, mas de maneira nenhuma eles me acolheram, eles iam à minha casa, eles estavam comigo o tempo todo. No dia da apresentação aqui, mostrou como eles são a minha família, estava todo mundo aqui em cima com a gente. E para mim foi bem impactante essa experiência com eles. Amém, amém. Então, pessoal, a experiência que nós temos, não precisamos ser super-homens, super-mulheres para fazer parte da liderança de um GC, e também para fazer parte do GC é só procurar os líderes, os supervisores de algum grupo de crescimento, pegar um endereço com eles. Você vai ser acolhido, você vai ser cuidado nesse lugar e ter experiência com o Senhor. Amém? Amém. Obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Amém. Cadê minha galera? Me ajuda, Di? Amém. Fique de pé nesse lugar. Vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Diga para o Senhor: Senhor Deus, eu quero nessa noite ter uma experiência real com o Senhor. Quero ter uma experiência real com o Teu Espírito Santo, Pai. Eu entrei aqui atormentado, eu entrei aqui cheio de preocupações da semana que passou, preocupações da falta de gasolina, da falta de gás, com o que há de vir, Senhor, na próxima semana, com o trabalho amanhã, como vou para o trabalho, mas nada disso pode permitir que eu venha me dispersar e não me focar no Senhor nessa noite, e não venha louvar o Senhor nessa noite. Senhor, que os nossos corações venham ser, meu Pai querido, que é mais fácil, meu Deus, ser cheios, ser, meu Deus querido, abastecidos, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo. Essa oração, meu Deus querido, que a Tua igreja, meu Pai, faz em nome de Jesus. Acreditamos que o Senhor está nesse lugar, que há de romper toda barreira, Senhor, que há de romper todo aguilhão, Senhor, que há de romper, meu Deus querido, todo o laço do inimigo, meu Deus querido, para alguma vida que aqui está. Seja louvado por essa vida, libere esse coração nesse momento, meu Deus, para louvar o Seu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Bastante alegria, louve ao Senhor. Seu sangue, Sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, Sua vida, as ervas Ele já venceu.
que na eu, pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, é meu Jesus, vivo, eu sei, caminho, sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia, Senhor Deus, o Senhor nos proporcionou uma salvação a qual homem nenhum, a qual santo nenhum, meu Deus, nos proporcionaria. Louvado seja, agradecido seja o Deus dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Se tem uma coisa que me anima a sair de casa e a vir para o culto, é celebrar o nome daquele que vive. Celebrar o nome daquele que vive. E nesta noite, que nós possamos nos derramar. Nada mais aqui importa, somente a presença do Senhor. E como um sinal que eu me rendo, é me derramando na presença dEle. Aleluia.
senta só um pouquinho, mas pode continuar nisso aí. Aleluia, Pai. Não tem problema não. Senta um pouquinho. Queríamos conhecer nesse momento os nossos visitantes. Fiquem de pé, somente os nossos visitantes, aquela pessoa que nos visita pela primeira ou segunda vez. Fique de pé no seu lugar. Várias pessoas, Deus abençoe. Quarteto ali, ó. Rapaz aqui, casal lá com um filho, muita gente, mais ou menos 10 pessoas. Deus abençoe poderosamente. Tem um casal amigo ali, o André e a Mônica. Deus abençoe poderosamente. Seja bem-vindo, louve a Deus conosco. Amém? Cante essa canção, feche os seus olhos.
as estruturas, com as pessoas. E se você entrou aqui ainda decepcionado com as pessoas que denominam-se cristãos, e se algum dia você deixou essa chama desse amor que nos move a fazer algo por Ele, deixa o Espírito Santo soprar as cinzas. Deixa o Espírito Santo soprar, para que o fogo possa continuar ardendo no altar continuamente. Dos seus ministros, Ele faz labaredas de fogo. Chega um momento que o fogo queima tudo de ruim em nós, que nós nos tornamos um e decidimos queimar junto com Ele. Queime junto com Deus. Queime junto com Deus. Deixa de lado a angústia, as aflições, o que te fez desanimar, o que te fez ajuntar cinzas. Deixa o Espírito Santo soprar. Aviva, Senhor. Em Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós iremos cantar essa canção nesta noite, que aos seus lábios possa sair um louvor, um elogio ao nome do Todo-Poderoso, ao nome daquele que se fez digno de nos comprar. Adore ao Senhor nesta noite. Oh Deus, sinta a presença do Senhor, meu irmão. Sinta a presença do Senhor. Cristo em ti.
Exalte. Levante suas mãos. Acima de todo nome. Exalte. Exalte a Ele. Aleluia. Aleluia. Te adoramos na beleza da tua santidade. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, Pai. Receba-nos diante do teu santo trono. Nós chegamos humildemente diante do teu trono, Senhor. E diante desse trono, todo joelho, eu creio, que todos os necessitados, perdidos e oprimidos hão de confessar até os confins da terra, em cada beco da nossa cidade, em cada rua. Oh Deus, eu creio que nós vamos alcançar os oprimidos. Eu creio, Jesus, eu creio. Acima de todo nome, eles ainda hão de confessar, porque o Senhor comprou todos os povos, de tribos e raças, para te adorar um dia diante do trono. Aleluia, aplauda o Senhor. Graça e paz. Boa noite, amém? Gostaria de convidar a Norma. A Norma vai ministrar a palavra do Senhor nesse segundo culto. A Norma, ela é líder de adolescente, né? Ela e o esposo dela, o Natan, eles fazem um papel de pastores dos nossos adolescentes. Nós temos aqui duas redes, uma trabalha com a jovem, Rede Move, e a Rede Avalanche. Então a Norma, ela e o esposo dela exerce a função pastoral com nossos adolescentes. Tem sido uma bênção em cuidado, em disposição. Eu fico impressionado que você vai perguntar ao pessoal assim, não, senhor, vem trabalhar com a gente, pessoas que não trabalham na usina não tem tempo. O Natan, ele trabalha na usina de turno e está sempre em tudo. Então, que Deus abençoe. Eles têm sido uma bênção nas nossas vidas e têm sido especiais com os nossos adolescentes. Amém? Fique de pé, Natan, o pessoal te conhecer. Pode ficar, ele morre de vergonha, tá, gente? Não, pode ficar de pé. Ele morre de vergonha. Um dia eu queria ele ministrando aqui também, tá? Amém? Um dia ele estará aqui ministrando com a gente em nome de Jesus. Amém, Natan? Amém, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Então, estamos aqui, né? Nesse culto da rede da mocidade, né? De toda a juventude. Para agradecer ao Senhor, para falar o quanto nós esperamos nele. Louvamos a Deus pela vida do pastor Diego, né? Tem sido bênção na nossa vida, junto com a Letícia, né? Toda a juventude, né? Meu esposo, meu amado. Louva a Deus por isso. Vamos orar antes da gente começar.
vamos para mim compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Pode ficar do jeito que você quiser. Querido, nós estamos aqui, Senhor, e nós nos colocamos diante do Teu altar, querido. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor. E nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Temos sede, Deus, da Tua voz, temos fome, Senhor, da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, nesta noite, ministra, Deus, ao nosso coração. O Senhor sabe, conhece o coração de cada um, papai. Ministra, Senhor, ao coração de cada vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? E deixa eu abrir aqui meu... Eu preparando a lição, meu bem falou assim, não, amor, você só tem 30 minutos. Ixi, molhou aqui. Eu gostaria que os irmãos abrissem Salmos 119, no versículo 50. Eu intitulei essa mensagem como Esperança em tempo de desesperança. Que o Senhor fale aos nossos corações. Salmo 119, no versículo 50, diz, podemos ler? Esta é a minha consolação, na angústia, a tua promessa preserva a vida. Amém, queridos? Vou ler de novo. Esta é a minha consolação na angústia, a tua promessa preserva a vida. E eu tenho pensado, né, como que a gente leva esperança em tempos de desesperança? Né? A gente tem vivido situações, quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para o nosso país, quando a gente olha para dentro da nossa casa, vê o filho envolvido com as drogas, vê a situação da família sendo desintegrada. Você olha às vezes para a situação da igreja e fala, Deus, como levar esperança? Quando a gente olha para Abacuque, fiquei pensando em Abacuque, quando ele fala, Deus fala lá assim, ó, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as oliveiras sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Como viver isso aqui? Como viver isso aqui? Esse é só um sentimento meu ou é dos irmãos também? Vivido pelos irmãos também. E a gente olha e parece que está tudo perdido. E a gente olha e não encontra esperança. Né? A gente fica procurando algo, né? E aí, olhando assim, eu comecei a olhar para a vida de Paulo, né? Pensando na vida de Paulo, porque ele fica falando umas coisas assim, ó, é para você se alegrar com a tribulação. Ele não fala isso? Meu Deus, esse homem está doido, né? Como que a gente se alegra na tribulação, Jesus? Como que a gente, Davi fala, olha Senhor, foi-me bom ter passado por aflição para eu aprender os teus decretos. Deus, como? E aí fui olhar para a vida de Paulo. E olhando para a vida de Paulo, a gente vê que ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, foi apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, foi chamado de tagarela em Atenas, impostor em Corinto, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio avassalador, e quando dirigia-se a Roma, e foi picado por uma cobra, né? E aí ele foi levado para a prisão. Quando ele escreveu, né, a carta aos Efésios, ele estava numa prisão, algemado, preso, né? E aí você pensa, ele escreve, né? Eu fiquei pensando na perspectiva de Paulo,
Eu falei assim, meu Deus, esse homem encorajou os irmãos. A gente olha para os escritos dele, ele encoraja os irmãos, né? Ele escreve cartas para as províncias da Macedônia e da Ásia, encorajando os irmãos a perseverar. E eu falei, Deus, o que é? Qual é a perspectiva de Paulo? Porque nós precisamos entender, e isso para a gente viver os dias de hoje. Nós precisamos dessa perspectiva, né? E ele, longe de se considerar com tudo isso, ele não se considerava um prisioneiro de César. Ele falava que ele era prisioneiro de Jesus Cristo, servo no Senhor. E eu falei assim, meu Deus do céu, nós precisamos aprender. Ele era embaixador em cadeias, era assim que ele se considerava, né? As circunstâncias adversas que Paulo viveu não foram capazes de segurar esse homem, de impedir esse valente de Deus de cumprir o propósito que Deus tinha colocado no coração dele, né? E mesmo confinado, algemado, seu coração e sua mente, tremendo isso, queridos. Mesmo ele preso, algemado, confinado ali naquela prisão, a sua mente e o seu coração estavam na eternidade. Estavam na eternidade. E é com essa consciência, é com esse entendimento que nós precisamos estar nos dias de hoje. Nós precisamos estar com essa consciência, para que a gente possa vencer. Eu tenho certeza, estamos todos lutando, estamos todos buscando, né? E aí quando a gente olha para a carta aos Efésios, em especial, que Paulo escreve, né? Ele expõe o propósito eterno de Deus em criar, através de Jesus, uma nova sociedade, novos padrões, novos relacionamentos, né? É isso que ele põe aqui em Efésios. Uma nova sociedade, novos padrões, uma nova ordem. E aí nós precisamos entender como é viver desta forma agora. E aí ele fala de uma nova vida, né? Uma nova sociedade caracterizada pela vida em lugar da morte, pela união e reconciliação em lugar da divisão e alienação. Alienação aí, alienados de Deus, distantes de Deus, sem conhecer a Deus, né? Alienados. Ele fala de uma sociedade pelos padrões sadios da justiça, em lugar da corrupção e da iniquidade. Pelo amor e pela paz, em lugar do ódio e da contenda. E ele fala também, na carta aos Efésios, que essa sociedade, né? A sociedade, essa nova ordem, é marcada pelo conflito sem trégua contra o inimigo. Sem trégua. E tem hora que a gente quer parar, né? A gente acha que a gente está num parque de diversão e aí a gente quer ir relaxar, descansar, falar para você, ó, tem trégua não. Não tem trégua. É uma luta acirrada do inimigo contra nós. Né? Ele é uma luta contra a igreja. Eles arquitetam o tempo todo, o inferno trama contra a igreja. Né? E aí, né? Paulo fala para nós também de um novo estilo de vida. E aí eu quero ler com vocês em Efésios 4:17. Se você não quiser abrir, eu vou lendo. Um novo estilo de vida para nós como igreja. Um novo estilo de vida. Ele fala assim: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade em Jesus.
né? Paulo está falando aqui para nós de um novo estilo de vida, né? Uma ruptura com os velhos costumes, né? Um nascer de novo, uma nova vida. E nós precisamos dessa vida do Senhor, né? E aí, em Efésios também, é em Efésios que eu estou o tempo todo trabalhando. Capítulo 1, versículo 15. Paulo vem falar para nós, né? Ele faz uma oração. Ele faz uma oração. E ele diz o seguinte: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Aqui ele está falando aos santos, ele está falando à igreja, né? Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do seu chamamento? E aí Paulo nos exorta ao quê? A conhecimento pleno da vontade de Deus. Conhecimento pleno da vontade de Deus. Sem o conhecimento de Deus, querido, não há sentido, não há propósito. Pode até haver muito conhecimento, mas não há luz da sabedoria de Deus na mente. Não há, né? E o entendimento, ele fica obscurecido. E aí, quando a gente pensa, eu fico lembrando de Paulo, preso, escrevendo essas palavras que parecem mais uma avalanche. Você lê o capítulo 1, parece que ele despeja e ele vai falando, parece que o coração dele está cheio e ele vai soltando aquele monte de coisas. Se você for ler, não tem pausa. Não tem pausa. Lê depois na sua casa com calma. Efésios. Ele vai falando e ele vai falando e ele vai trazendo. Parece uma avalanche. O coração dele está cheio. E lembre-se, ele está preso. Ele está algemado. Ele sofreu tudo aquilo que nós falamos aqui. Mas o coração dele está preso nisso aqui, ó. Né? E ele lembra. E ele traz lá. E eu vou ler para você. Em Efésios 4. Ele fala o seguinte, olha. Assim, ele fala, bendito Deus e Pai, ele começa assim, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu acredito que na hora que Paulo estava lá preso, ele ficou pensando nessa eternidade passada. Ele ficou pensando nisso. E era isso que dava esperança para ele. Ainda que ele estivesse preso, ainda que você esteja passando a maior dificuldade na sua casa, é nisso que nós temos que nos apegar. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Queridos, temos um propósito. Ainda que o mundo queira dizer para nós que nós não nascemos do nada, que nós não temos sentido, porque é isso que o existencialismo vem dizer. Olha, você é fruto do acaso. E é isso que tem ensinado para os nossos filhos na escola. Somos fruto do acaso. Paulo está dizendo aqui, ó, não somos fruto do acaso. Temos um propósito. Antes da fundação do mundo, ele planejou, ele pensou de unir o Filho conosco. E nos adotou, querido, antes da fundação do mundo. Que tremendo. A mente de Paulo estava apegado nessa esperança. Uma esperança passada, lá na eternidade. Tremendo isso, né? E eu fiquei pensando, Deus, é isso. E Paulo nos chama a atenção, sabe? Para sabermos qual que é a esperança. Qual é a sua esperança, querido?
do seu chamamento? Qual que é a esperança? O que te faz vir à igreja e levar a adoração ao Senhor? Não pode ser em você mesmo, porque em você mesmo você não vai encontrar esperança. Não pode ser no seu coração, porque no seu coração você não vai encontrar esperança. É nele que nós vamos encontrar a nossa esperança, né? Na eternidade passada, antes da criação, Ele formou um propósito. Esse propósito diz respeito ao Filho, né? Ao Filho unigênito, né? E a nós, Ele nos escolheu nele. Que tremendo, né? Temos um propósito. Querido, e o propósito é uma coisa assim, quando você tem um propósito, quando você sabe quem você é, quando você sabe para onde você está indo, querido, não te para. Quando a gente olha para a história, olhando para a história não, pesquisando alguns textos da saúde, né? Tem um termo que eles utilizam, que a psicologia utiliza muito, que é a resiliência. É a capacidade do sujeito comprimir, esticar, né? Diante dos problemas, ele consegue superar, né? E aí tem uma pesquisa na Organização Mundial da Saúde, que eles fizeram uma pesquisa de crianças que sofreram abuso na infância e conseguiram superar. Outras ficaram muito abatidas. E aí sabe qual que é a pesquisa? De que eles são resilientes. E sabe o que eles descobriram? Que essas crianças tinham uma fé em Deus. Resiliência, né? Tremendo isso. Então, Paulo está falando isso para nós, né? Ele resolveu tornar-nos seus próprios filhos, através da obra redentora de Cristo, né? Os filhos desfrutam, querido. E aí também Paulo pensa nisso na hora que ele estava lá preso, e eu acho que nós precisamos aprender com ele. Que isso é a nossa esperança. Que o filho, ele desfruta de livre acesso com o Pai. Isso é motivo de você glorificar a Deus. Isso é motivo de você estar sempre, ainda que você esteja passando com dificuldade, você saber que você tem livre acesso. Você pode chegar lá no trono. Coisa boa, irmãos. Coisa boa é nos achegar diante do trono. Ele nos recebe. Alegre-se nisso, igreja. Apegue-se nessa verdade. Paulo está dizendo para nós que essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Isso fez com que o coração de Paulo não estivesse ali aprisionado, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé. Oh, meu querido, louvamos a Deus por isso. Temos acesso ao trono. Essa redenção, ela torna possível um relacionamento de filho. Somos filhos por conta de Jesus. Somos filhos por conta de Jesus. Aleluia. E esta filiação, ela nos remete uma responsabilidade. Temos responsabilidades, né? O Pai, Ele não nos estraga como filhos. Querido, se tem uma coisa que eu tenho pedido a Deus, eu falei, querido, me ensina a ser pai, eu e meu esposo. Me ensina a sermos pai e mãe, assim como o Senhor é. Preciso aprender com o Senhor, que como Ele sabe tratar conosco. Que delicadeza, que cuidado. Precisamos trazer isso para a nossa vida. Precisamos entranhar isso no nosso coração. Precisamos aprender com Ele. Precisamos ter o cuidado para não denegrir o outro. Precisamos aprender com Ele, né? Ele não estraga. E aí, é inconcebível desfrutar de relacionamento com Deus como seus filhos, sem a obrigação, né, de imitar o filho e obter as características da sua família. Olha,
temos a obrigação, nossa responsabilidade de imitar o Filho. Temos a responsabilidade. Não tem como, é inconcebível, porque Ele é a nossa cabeça, nós somos o corpo. Se você não tem relacionamento com o Filho, não tem jeito. Não tem jeito. Se você está fora, organize sua vida hoje. Né? Não tem jeito, não existe nenhum conhecimento. E aí Paulo pede, nos exorta, olha, busca esse conhecimento, busca, explora a riqueza da sua herança, explora. E aí como que nós estamos explorando? Nós temos dificuldade, não queremos ler, não queremos buscar. Querido, nós precisamos firmar nessa palavra, ela é a verdade. Firmar em tempos de tanto relativismo, como você vai conseguir saber se é ou se não é, se você não conhece? Como que você vai defender a razão da sua fé? Precisamos, e é isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo olha para a doutrina e aplica na sua vida. E é isso que nós precisamos fazer. E é a doutrina da palavra do Senhor. Não podemos, queridos, glorificar a Deus com a plenitude do nosso coração e com o vazio da nossa cabeça, só por nós mesmos. Entende isso? Entende? Na hora que você estiver passando por dificuldade, lembre-se da sua esperança, né? Lembre-se da sua esperança. E aí tem uma esperança passada, uma esperança que Paulo vai lá na eternidade passada, uma esperança presente, que é a adoção. Somos filho hoje, temos acesso hoje no trono, diante do trono, né? Temos acesso, essa é a nossa confiança, que nós podemos só chegar nele. E aí Paulo também nos exorta a conhecermos a grandeza do seu poder. O Pai nos deu uma demonstração pública na ressurreição e ascensão do Filho. A fé, né, ela não pode crescer sem a base firme do conhecimento. E quando a gente fala do poder, quando a gente pensa no poder e a gente fica assim, é o mesmo poder que ressuscitou o Filho, que nos ressuscitou o nosso espírito, que estava caído em pecado, morto nos delitos e pecados. A mesma ressurreição do Filho Jesus é o mesmo que nos ressuscita também. É esse poder. Ele tem todo o poder. Nós cantamos aqui. Ele tem todo o poder, né? É nesse poder que nós temos que nos apegar. E Ele nos ressuscitou juntamente com o Filho na morte espiritual e nos entronizou nos lugares celestiais. E aí, a gente tem que pensar que quando a gente recebe a Cristo, o que Ele faz? Ele nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É uma nova ordem, é uma nova sociedade, são novos padrões, são novos valores, novos relacionamentos em Jesus. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida, né? A vida cristã, nós precisamos no nosso dia a dia buscar o Senhor, né? Combate sem tréguas, né? Estamos passando dias difíceis e eu tenho certeza que tem momentos que você passa também. Eu passei por esses dias difíceis e eu falei assim, Deus, como, Senhor? Como que nós vamos resistir esses dias? Como que nós vamos resistir, Senhor? Sonhei com um monte de seta vindo para o meu lado. Uma porção. Eu não vi onde elas caíam, não. Mas eu sentia o ar denso, pesado, para poder andar. E quantas vezes a gente sente assim? Quantas vezes?
E aí em Efésios mesmo, Paulo fala para nós do dia mau. O dia mau ele vai vir, ele vem para todo mundo. E onde que está a sua esperança para você enfrentar esse dia mau? Eu levantei de madrugada, e eu orando, e eu clamando a Deus, e eu comecei a ler Efésios 6 e tomar aquela armadura de Deus, aquilo que Efésios fala lá em Efésios 6, que Paulo fala em Efésios 6, a armadura de Deus, né, para que a gente possa resistir no dia mau, resistir, né, o capacete da salvação, a confiança que nós temos nele, a salvação nele, nos resistir, devemos resistir, né? A couraça da justiça, não a nossa justiça, mas a justiça dele, porque a nossa justiça é um trapo, e nós temos que ter coragem de abrir mão da nossa justiça, temos que ter coragem de confrontar o nosso coração e abrir mão da nossa justiça, com o escudo da fé, né? Embanhados com o escudo da fé, nessa esperança. Não existe, querido. E aí, quando a gente para pensar, quando Paulo fala que ele nos introduz nas regiões celestiais, essa região celestial é onde, falar para você, onde atua os poderes, né, das trevas, todas as potestades do ar. Mas eu dizer para você que quem comanda nesse reino é o nosso Filho, nosso querido amado Jesus Cristo. Ele que é o soberano nesse reino. E nós agora, com uma nova vida, introduzidos nesse reino, né, através do Filho, com a armadura dele, vamos guerrear. Precisamos guerrear. E aí eu falar que não existem. Só existe um jeito de você estar nesse reino. Que é aqueles que estão alistados no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. E a partir do momento que você é alistado nesse exército, né, você já está em guerra. Olha, e quantos soldados nós temos desapercebidos? Quantos soldados que não sabem para onde que vai, sem propósito? Não sabe para onde que está atirando? E aí acaba atirando contra os irmãos, ferindo os irmãos. Não sabe o propósito pelo qual foi alistado. O Senhor está nos ensinando aqui, queridos, através da vida de Paulo. Está nos ensinando através da vida de Paulo, né? Precisamos saber qual o nosso propósito. Precisamos saber, né? Precisamos saber usar essa armadura. Precisamos entender que a salvação, ela protege a nossa mente, a nossa fé, a nossa confiança. Protege a nossa mente de tudo que vem aí fora. E é nessa fé, é nessa esperança, com essa armadura que nós vamos caminhando, que nós vamos vencendo. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí nós temos Deus, de final de dezembro para janeiro, Deus nos mostrou, é como se tivesse assim, uma guerra, e tivesse um soldado, e ele, como que eu vou falar? Ele reagia, né, contra o inimigo, e aí, para quem ele estava atirando, e ficava desapercebido. E aí vinha um monte de jarrada em cima dele. Então, o que Paulo está dizendo para nós? Que nessa guerra, nós precisamos saber. Nós precisamos saber como que nós precisamos guerrear. Né? Nós precisamos saber. Como que nós precisamos guerrear? Não dá para ser despercebido. Eu sei que às vezes a gente cansa. Eu sei que às vezes a gente está cansado. Mas o Senhor fala, olha, renova a esperança. Renova a esperança, querido. Né? Tenha a sua esperança. Porque um dia, assim como Letícia leu,
Um dia nós seremos assim como Ele é. Um dia nós teremos o nosso corpo glorificado. Um dia nós vamos reinar junto com Ele, daquilo que foi conquistado por Ele. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança da igreja. É nisso que nós temos que nos fundamentar. É nisso que nós temos que nos embasar. O Senhor nos chama a atenção. O Senhor nos chama a atenção. E esse reino, quando Paulo fala aos Efésios, que, deixa eu ler lá em Efésios para a gente ver. 6. É bom ler. No 10. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ele vem. Pode ter certeza que ele vem. E ele quer te matar. Quer nos matar. Não é? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. É nessa confiança que Paulo estava ali. E o nosso inimigo, ele anda, por mais que ele não é desorganizado, ele tem uma hierarquia, e ele tem servos lá ao seu comando, ainda que ele não seja onipresente, ainda que ele não seja onipotente, ainda que ele não seja onisciente, ele tem um monte de servo ao comando dele. E ele fica à espreita, nos olhando, ainda quando você está lá sozinho e que ninguém te vê, ele está lá te vigiando. Olhando aquilo que você olha, olhando aquilo que você toca, ele está nos olhando. E nós precisamos ter integridade diante do nosso Deus. Integridade, querido. Ainda que não esteja ninguém nos olhando, nós temos uma responsabilidade. Nós queremos ser fiéis assim como Ele é fiel a nós. Assim como Ele é fiel a nós, nós queremos permanecer. Assim como Ele é fiel a nós. E o apóstolo Paulo, ele nos exorta, nos ensina, nos conclama, a perseverar nessa esperança. É nessa esperança que nós vamos conseguir falar da esperança. Em tempos de desesperança. É com esta esperança. Amém, queridos? Que o Senhor nos ensine, sabe? O Senhor nos ajude. O Senhor nos ensine aí, com o tempo que nós estamos vivendo, sermos humildes para enfrentar o relativismo, não com arrogância. Precisamos ser humildes com os valores, com os padrões, humildes. Ser arrogante como somos donos da verdade, não. Precisamos de humildade. Contra os valores que estão aí de materialismo, precisamos da humildade também, do cuidado um com o outro, do cuidado aqui entre nós, irmãos. O mundo vai ver que nós somos um com Ele quando nós formos um. Precisamos um dos outros. Às vezes tem gente do seu lado, e o GC, que oportunidade que nós temos no GC disso. De ver ali. Teve pais que me procuraram e falaram assim, aumentaram os pecados, meu filho piorou, porque começou esse tal de GC. Não é não, querido. É porque quando a gente vem só aqui na igreja, é só um que fala, a gente não compartilha. Somos nós. Lá nós estamos compartilhando
confessando. O Senhor espera isso de nós. Cuidado. Na hora que tem um do lado do outro lá, ou às vezes o Senhor espera de nós, sabe? Que a gente saia da nossa zona de conforto para cuidar. Como que a gente olha para Jesus e a gente vê uma disponibilidade? O Senhor me ensina, me impulsiona com essa disponibilidade do Senhor. Me impulsiona, Deus. Me tira dessa zona de conforto, dessa inércia. Queridos, essa palavra confronta o meu coração, que nós acabamos de ler. Ela precisa confrontar o nosso coração. Ela precisa mexer com as nossas estruturas. E é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor espera isso de nós. E nós somos o povo mais feliz da terra. Querido, o mundo não tem acesso. Pensa nisso. Não pode chegar lá no trono. Somos o povo mais feliz da terra. Fica alegre, querido. Isso é motivo de você dar glórias diante do Criador do universo. Louvamos o nosso Deus por isso. Louvamos o nosso Deus por isso. Aplica o seu coração. Se posicione diante do Senhor. Porque assim como Ele veio um dia, Ele vai voltar. Se você não acredita que Ele ressuscitou, então é em vão tudo que você está fazendo. Olha, é em vão. Um dia Ele ressuscitou. O túmulo estava vazio. Aleluia. Glórias a Deus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Em tempo de desesperança, enquanto está tudo perdido, temos um papel de levar luz no nosso trabalho, na nossa vizinhança, onde nós estivermos. E o Senhor nos chama, querido. Em nome de Jesus, possamos nos posicionar diante dEle. Amém, queridos? Fique de pé. Oh, querida. Vamos apresentar, querido, nosso coração diante do Senhor. Nosso coração como igreja, Pai. Inflama, Senhor, a nossa alma. Aquece, querido, o nosso coração. Abre, Senhor, a nossa boca. Agiliza, Senhor, os nossos pés para correr, Deus. Para correr, Senhor. Para aquilo que é necessário fazer. Oh, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, Pai. Nós clamamos a Ti, Deus, para nos apegar, Senhor, para entender a Tua vontade, para conhecer, Senhor, os Teus mistérios, para ter o conhecimento do Senhor. Oh, meu amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ensina, querido, como igreja. Cinge, Senhor, os nossos lombos com a Tua verdade. Deus, não deixa frouxo, não. Firma, Senhor, na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Firma, Senhor, com o cinturão da verdade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu amado. É a oração que nós fazemos a Ti, clamamos. Clamamos ao Senhor. Que essa seja uma atitude nossa. Que essa seja uma atitude nossa diante da adversidade. Nós possamos aprender com o nosso irmão Paulo. Em nome de Jesus Cristo, meu amado. Ainda que estejamos presos, ainda que estejamos passando por lutas, é no Senhor, é na eternidade que nós vamos viver. E nós precisamos pensar nela, querido. Em nome de Jesus Cristo, papai. Ser conosco, Deus, e nos ajuda nessa jornada. E que possamos seguir para o alvo. Que possamos seguir para o alvo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu amado. Em nome de Jesus. Amém, queridos.
continuar de pé, gostaria de orar por você. Só para deixar claro, nós temos tentado construir um ministério de adolescentes, não para adolescentes, e um ministério de jovens e não para jovens, que é diferente, porque na verdade quem constrói tudo são eles e para eles, e tudo para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos, agradeça ao Senhor pela rica oportunidade de estar aqui celebrando ao Senhor nessa noite. Então agradeça a Deus pelo propósito maior de estarmos aqui, que não é simplesmente sairmos daqui com palavras que nós vamos possuir, conseguir, mas sairmos daqui com palavras que nos confronte, que confronte o nosso cristianismo, o nosso caráter, que faça que nós busquemos ao Senhor, entendemos que Ele que é o melhor de nós. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor nesse momento, Deus. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a sua palavra. Deus, nos dê propósito, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que possamos nos alegrar na esperança maior do Senhor, que é um dia ir morar com o Senhor no céu. Muito obrigado, Deus. Nós louvamos ao Senhor, Deus, que possamos sair daqui, Deus, Pai, como agente de transformação. Deus, nós possamos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, viver, Deus, a sua palavra acima de tudo, em nome do Senhor. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus possa vir sobre a nossa vida, hoje e sempre. Amém. Bem, meus queridos, Deus abençoe, cumprimente o mais